Olá, turma do sétimo ano. Nós estamos iniciando mais uma aula e vamos tratar hoje sobre a questão dos valores, uma aula que já nós iniciamos na semana passada, e vamos dar mais ênfase sobre essa questão da importância dos valores. A princípio, nós podemos aqui salientar que quando se trata de valores, nós estamos referindo que é uma experiência, ou seja, valores é uma rica experiência humana. E quando se fala dessa experiência humana, é no sentido de dizer que nós temos várias escolhas na vida. Então, quando se trata de valores, é valorizar também as escolhas que nós temos a liberdade de fazer na nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Entretanto, não podemos escolher errado, de forma errada. Precisamos escolher de forma correta. E escolher de forma correta eu posso aqui dizer que também são valores. E aí nós temos, além dos valores, nós temos os atos valorativos. O que são esses atos valorativos? Isso eu vou chamar então de plano de ação. E nesse plano de ação eu vou também dizer que esse ato valorativo é elevar determinados princípios. Esses princípios eles podem ser morais, eles podem ser religiosos e podem ser também políticos. Então, o que são os princípios? Morais, religiosos e políticos. Nesse caso aqui que nós estamos tratando. Então, tudo isso nós chamamos de atos valorativos. Tanto os princípios morais, como os religiosos, quanto os princípios políticos, nós vamos dizer que esses atos são valorativos. Aí nós temos os valores que nós chamamos de valores negativos. Que valores negativos são esses? É justamente a partir do momento, tá certo? Que eu usar de termos irregulares como mentir, roubar, ter inveja, ser preguiçoso, isso são chamados valores negativos. Porque esses valores negativos, eles não vão acrescentar em nada na vida da pessoa, não vai acrescentar em nada em relação ao crescimento intelectual. Mas nós temos também os valores positivos. O que são esses valores positivos? Quando eu falo de honestidade e justiça, eu estou relacionando aqui valores positivos. Agora, quando é que o valor realmente se torna importante? A gente tem que saber disso. É a partir do momento que ele é quando se transforma em guia da ação vivida ou compartilhada. Então, o valor se torna importante nesse aspecto, quando ele se transforma em guia de ação, ou seja, ele me direciona a realizar todas as coisas que são importantes na minha vida, ou na nossa vida, no caso, nós estudantes, e essas coisas boas eu devo compartilhar com os outros. Então, quando eu compartilho com os outros as coisas boas, eu não estou guardando apenas para mim, mas eu estou dizendo para o outro que aquilo que é bom, ele deve ser valorizado. Então, como analisar essa concepção de valor? A partir do momento que eu começo a verificar, ou seja, verificando o contexto social, histórico, político e cultural de cada povo. Então, a partir do momento que eu analiso essas concepções de vida, eu vou entender que o que tem na sociedade que é importante, que eu posso valorizar, o que tem no contexto histórico que é importante, que eu posso valorizar, e o que é importante na relação política e cultural de cada povo. Então, eu valorizo aquilo que está só relacionado com o meu interesse? Obviamente que não. Eu tenho que valorizar tudo aquilo que faz bem, não só a mim, mas aquilo que também faz bem a todas as categorias sociais. Por quê? A gente tem que entender que não há valor em si mesmo, mas valor para alguém. Todos nós temos as condições de analisar o que é valor e o que não é valor, e a importância de cada valor para as nossas vidas. Isso é de fundamental importância. Bom, os valores para os filósofos gregos também têm sua importância. Por exemplo, o valor para a filosofia grega, ela começa com a ética e a moral. Para a filosofia grega, o valor ela inicia a partir do conhecimento da ética e a partir do conhecimento da própria moral. De maneira que
nós vamos percebendo isto a partir do momento que a gente faz essa releitura, essa leitura de todo o processo da filosofia na Grécia Antiga. Bom, nós percebemos uma coisa importante aqui, quando se fala, por exemplo, da história da Grécia Antiga, no sentido da filosofia, aí a gente vem aqui a lembrança do posicionamento dos sofistas, né? No caso, por exemplo, aqui, os filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates, eles condenaram todos os atos cometidos pelos sofistas, porque os sofistas não tinham essa valorização, a questão da ética e da moral. Por quê? Porque os sofistas, eles eram totalmente relativistas, para eles tudo era relativo. Tudo era relativo, nada era tão importante assim. Então, eles afirmavam que não é possível conhecer conceitos universais, ou seja, o valor para eles não é um conceito universal, porque não há possibilidade de valorizar, não há possibilidade de termos um conceito universal, não há possibilidade de ter um valor universal. O que eles querem dizer com isso? Que o valor que é importante aqui para alguém, ele não é importante em outro lugar. E na verdade, é claro, nós temos conceitos diferentes, mas os valores, eles são universais. E aí é preciso que a gente preciso analisar de forma mais concreta essa visão dos sofistas. E por quê? Porque eles não se preocupavam com variedades universais. Eles relativizavam todos os argumentos. Tá bom? Tudo era relativo. Então eles relativizavam todos os argumentos e relativizavam também e condicionava, de certa forma, essa realidade e, de certa forma, essa relação do outro, a minha relação e a relação com o interlocutor. Então, eles relativizavam tudo. Tudo para eles era relativo, tá certo? Então, tudo era condicionado à realidade do interlocutor. Então, para eles não se preocupavam com as variedades universais. Ao contrário, relativizavam os argumentos e condicionavam esses argumentos ao interlocutor. Ou seja, não valorizavam essa questão do próprio valor. E aí, qual é o compromisso de Sócrates e Platão? É defender a necessidade em manter, tá certo? Em manter e proceder de forma virtuosa. Ou seja, tanto Sócrates como Platão vão valorizar aquilo que deve ser valorizado, começando com a questão da virtude. O que é essa virtude? O que é ser virtuoso? Ora, ser virtuoso é fazer todas as coisas que são importantes para a vida. Ou seja, realizar as boas ações. E quando ele fala de virtuoso, tanto Sócrates como Platão, eles estão falando de coragem e estão falando também da própria justiça. Então, quais são os defensores da filosofia moral? Os defensores da filosofia moral, eles vão tratar justamente de que maneira? O valor tratado como? Como é que eles tratam a questão do valor? Eles vão tratar essa questão do valor como elemento de escolha, preferência, desejo. Então, quando se trata de valor aqui no pensamento de Platão e no pensamento de Sócrates, eles estão se relacionando com essa questão aqui dos elementos e da escolha. Você pode escolher, você pode dar preferência a algo, você decide o que você quer. E quando você decide o que você quer, então você valoriza aquilo que você escolheu como importância maior na sua vida. Muito bem, vamos tentar compreender melhor um pouco ainda esse posicionamento dos nossos dois pensadores. Então, qual é o resultado aqui que nós temos dessas práticas dos valores? O que temos de resultado? É justamente a partir do momento que nós conseguimos aí combater os preconceitos. Então, o resultado das práticas dos valores, ela começa justamente quando nós combatemos os preconceitos, quando nós combatemos a alienação, quando nós combatemos os desmandos políticos, sociais, ou seja, a partir do momento que nós não concordamos com os preconceitos, nós não aceitamos que as pessoas sejam alienadas no sentido de não olhar a realidade das coisas,
Então, isso também está relacionado com as práticas de valores. Sobretudo, analisar de forma coerente todos esses demandos das políticas sociais, aquilo que não interessa para nós, então nós devemos repudiá-las e nós devemos contestá-las. Então, veja só, aí nós temos aqui o filósofo chamado Nietzsche, né, que vai tratar também dos valores. O que é isso para ele? É a conclusão da análise histórica sobre a moral. Então, valores para Nietzsche é a conclusão da análise histórica sobre a questão da moral. Aí ele vai dizer, o homem sobre o domínio da moral, ou seja, o homem está sob o domínio da moral, e a partir do momento que ele está sob o domínio da moral, o que vai acontecer? Ele se enfraquece, torna-se doentio e culpado. Por quê? Porque ele está sob o domínio da moral. Ele não domina a moral, mas ele está sob o comando da moral. Muito bem. Então aí, o que ele vai dizer? O próprio homem, é o próprio homem que cria os valores. O homem cria os valores. Para ele, os valores não estão aí. O homem cria esses valores. E a partir do momento que ele cria esses valores, o que ele vai fazer? Em que ele cria aquilo que ele acredita ou que ele não acredita. Depois ele passa a ver esses valores como algo que transcende, ou seja, que é eterno e verdadeiro, que se pode ou não acreditar, ou seja, aquilo que está acima do próprio homem, tá? Acima do próprio homem. Aí, por outro lado, nós temos aqui também o problema político e social. O que seria isso? É aquilo que exige de nós o viver em sociedade. Tá? E a partir daí, então, nós vamos desenvolver múltiplas sociabilidades. Como desenvolver essas múltiplas sociabilidades? Como? A partir do momento que o homem é um ser político. A gente tem que ter essa compreensão. Nós formos olhar a história da Grécia, o homem é um ser político. O homem cria mecanismo de intervenção social. Temos também a política, a partir do momento que nós dizemos que a política está atrelada ao ato de valor, é verdade, a política está realmente atrelada ao ato de valor. O que trata, então, o livro sobre a política de Aristóteles? O que ele vai falar sobre a política? Ele vai dizer o seguinte, que a política é a arte e a habilidade de administrar a coisa pública. Bom, os políticos deveriam aprender isso, como administrar as coisas públicas, como ter lealdade às coisas públicas, como ter ética e moral em relação às coisas públicas. Não essa corrupção que nós temos e estamos presenciando constantemente. Então a palavra política, ela se consolidou no mundo ocidental a partir da difusão desse livro clássico, que é o livro em que Platão está tratando sobre a questão da política. Ele vai tratar muito bem o que é política para ele. Segundo Aristóteles, a política era uma continuidade da ética aplicada na vida pública. Então a política é uma continuidade da ética aplicada à vida pública. Então, e aí tem uma frase de efeito que diz o seguinte: todos os dias, no noticiário, todos os dias nós observamos nos noticiários que há uma série de denúncias de corrupção e atos criminosos por parte de políticos e governantes. Então, esses atos não virtuosos, esse estilo de governar de forma corrupta, ele não é aceito e é condenado tanto por Aristóteles, como Platão, como Sócrates, e eles vão estar chamando a atenção para que nós saiamos desse mundo da alienação e possamos nos revertir desse conhecimento, porque a partir do momento que nós temos esse conhecimento filosófico, do conhecimento da razão, nós não nos colocaremos à disposição desse tipo de comportamento que não nos leva ao conhecimento racional.